cerejas infrutíferas, 2 vezes matas desraigadas. Meu caro amigo, meu irmão, desses profetizou também Enoque. Enoque foi um da geração de Sete, por isso não falei. A geração de Sete, Enoque profetizou realmente. Ele era um servo do Altíssimo, Yahweh. Ele viveu e teve filhos e filhas, e não morreu. O Altíssimo levou para ele Enoque, o qual o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Mestre Altíssimo com milhares de seus puros, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andam segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso mestre Yahushua, o Messias, o ungido, os quais vos dizem que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Esse Espírito aqui é o mesmo que deu ajudas a essas lembranças de todos esses fatos que ocorreram. Aleluia, porque o Espírito puro estava com ele, meu caro amigo. Em nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito que veio tirar o pecado do mundo. É Ele que está me inspirando a falar essas palavras também, porque o Altíssimo aqui, Ele tem um povo que foi gerado por Adão. Depois de Adão passou a Noé. Depois de Noé passou a Abraão, e Abraão gerou nossa família em tempo de Yahushua, o Messias. Pois a geração corrompida, a qual está falando, está determinado aqui no livro de Judas, meu caro amigo. Pois ele fala desde o tempo de Enoque. E assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa pureza, puríssima fé, puríssima crença, orando no Espírito puro. Pois se você não tem o Espírito puro, como tu oras sem Espírito, porque tu estás com o corpo corrompido. O Espírito é o Altíssimo que te deu. Tu só poderás falar pelo Espírito puro, o qual está resumido no livro de Judas. Conservai-vos a vós mesmos na caridade, na bondade de Yahuwah, esperando a bondade do nosso Mestre Yahushua ungido para a vida infinita. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-o do fogo. Tende deles piedade, com temor, aborrecendo até as roupas manchadas da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria
perante a sua luz, ou seu resplendor. Aqui está a glória. É um ídolo antigo, o qual tinha um templo chamado de glória e tinha uma mulher pregada na frente, uma imagem, uma mulher seminua. Era chamado glória, qual está aqui escrito nessa Bíblia, meu caro amigo. Não pronuncie essa palavra, porque é um nome de um ídolo. O único Yahweh, Salvador nosso, por Yahweh, o Messias ungido, nosso mestre, seja a honra. Aqui está a glória, meu caro amigo. Não fale essa palavra. Honra e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém é a palavra correta, ou assim seja. Em nome de Yahweh, o Cordeiro Infinito, que veio tirar o pecado do planeta. Agora, meu caro amigo, meu irmão, o Messias derramou no Pentecostes o seu poder, e esses apóstolos, igual o Judas, do capítulo 1, eu li todo, versículo 3 até o 25. Você pode reler esse capítulo de Judas e ficar juntamente com o livro de Apocalipse. É um livro antes, diz que é um livro, mas não é um livro, é uma folha de papel. Está no livro de Apocalipse um pouquinho antes. Capítulo 1, no versículo 3 até o 25, o qual eu li agora, meu caro. Em nome de Yahweh, o Cordeiro Infinito, que veio tirar o pecado do mundo, é que eu te falo essas palavras. Se você não recebeu o Espírito puro, se você não acredita nessa promessa do Pentecostes, se você realmente acredita que tem um corpo dentro do teu corpo, você está corrompido e pesado. Porque o Espírito que está em ti é de um corpo que era um corpo espiritual. O Espírito do Altíssimo foi tirado e o que ficou só o cascão. Esse cascão está dentro de você, meu caro amigo. Realmente foi isso que aconteceu no dilúvio. O Altíssimo enviou Adão, o único homem que foi criado aqui. O espírito, o corpo dele não entrou naquela carne, meu caro amigo. Só o poder do Altíssimo entrou naquele corpo Adão, o qual o Pai construiu. E ali ele viveu e formou uma nova geração de seres que se tornaram mortais pela circunstância do amor e da obra qual ele veio realizar no planeta. Meu caro amigo, meu irmão, esta é a palavra pura do Espírito puro, o qual foi dada no dia de Pentecostes. Este é o poder que moveu todos os apóstolos a compreender a verdade, a qual eles não tinham compreendido até ali a situação da morte do seu mestre, Yahweh. Mas ali, quando foi o Pentecoste, eles relembraram tudo isso que o Pai me fez relembrar, e estou falando para vocês. Isto é pelo Espírito puro. É Ele que vivificou, Ele que transformou a Yahweh. Eles falam que é Jesus, mas é uma mentira, pois Jesus só existiu a partir do ano 1500. O ano 1500 para cá é que surgiu esse nome Jesus.
criado pelos romanos, meu caro amigo, meu irmão. O nome dele tem que ser no hebraico, é Yahushua, o Cordeiro Infinito, que morreu e depois de 3 dias ressurgiu pelo poder qual o Pai tinha dado a ele. Ele purificou aquele poder na sua morte, sofrendo, apanhando, mas ele morreu com justiça, morreu como homem mortal, com a finalidade de receber o corpo imortal, o qual ele perdeu no tempo de Adão, porque só o Espírito que fica não contamina para se perder, mas se contamina sim pela justiça ou injustiça a qual o ser realizou. Mas o Mestre Altíssimo realizou a justiça perfeita. Ele cumpriu a lei dos 10 mandamentos e a lei cerimonial e a lei do 4º mandamento também. O nome do Pai estava nele, meu caro amigo, que era o nome Yahuwah. Yahuwah, Yeshua, significa o Pai salva. E Ele quer salvar milhões e milhões de pessoas agora nesse começo do milênio qual estamos começando. Este milênio representa o plano da redenção em andamento, com todo o poder do Altíssimo Yahuwah, o qual será derramado novamente para transformar um ministério. 144 mil são os primeiros, pois são os últimos a viver no planeta nessa forma humana a qual está vendo hoje, meu caro amigo. Mas em nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito, que veio tirar o pecado do planeta, cumprirá essa missão de ser transformado pelo mesmo poder que ressuscitou a Yahushua, o Cordeiro. Pois Yahushua recebeu seu corpo de volta, corpo carnal, homem, o qual houve a ressurreição. Foi aquele corpo que ele perdeu lá no Éden, e não existiu outro corpo para ele, a não ser a vida infinita, pois ela estava na palavra do Altíssimo Yahu, capítulo 1 de São João. O Yahu, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Yahu, e o Verbo estava com Yahu. No princípio, ele veio como Cordeiro primeiro aqui, meu caro amigo. As histórias, elas são corrompidas. Realmente as coisas espirituais são corrompidas porque o maldito que vivia no planeta Terra, chamado Lúcifer, ele corrompeu-se tudo por intermédio de um ser chamado Caim, e recebeu a besta, o número da besta. Após os anos 3907, nasceu o calendário romano novamente. A besta levantou-se novamente entre os romanos, e ali, meu caro amigo, nasceu o surgimento da segunda besta, o ministério da besta, a qual estava ali no ano 3907, após o 3908 surgiu, porque nasceu o domingo do calendário romano. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, esses nomes foram criados
sexta e sábado. Esse calendário é uma maldição, ao qual se corrompe a humanidade. Meu Pai amado Yahweh, venha dar o teu livramento, meu Pai. Em nome de Yahweh, o Cordeiro que reina para sempre, pois Ele é o meu Rei. Ele é o Rei, o qual dominará nesse milênio. O seu poder que usará os 144 mil, Ele realmente concederá a ressurreição a milhares de gerações a qual está no planeta, pois a promessa era essa no livro de Ezequiel, capítulo 37. Leia o capítulo 37 de Ezequiel, que fala da ressurreição dos ossos secos. Dos ossos secos que representava a nação de Yahweh, o qual tinha morrido, meu caro amigo. Morreram lá depois da morte de Yahweh, todos eles morreram. Meu caro e precioso irmão, observa no capítulo 34 de Ezequiel, Ezequiel, capítulo 37, pois ali onde fala a respeito do vale de ossos secos. Lê no capítulo 1, do versículo 1 até ao 9. Leia do capítulo 1 até o 9, pois não dá mais tempo para ler nesse momento. Mas você pode ler do capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1 até ao 9. E vai ver a ressurreição, a qual foi revelada a Ezequiel. Ezequiel, Yahweh Todo-Poderoso é o meu Rei. Ele reinará e dará o poder para ressuscitar e transformar ossos secos em seres com um espírito. Coloca um espírito neles e eles viverão e reinarão no período milenar. Todo o povo de Yahweh vai estar ali, que conta que é Israel. Não é essa palavra Israel, tem nome de 3 ídolos. Israel, nome de 3 ídolos. Porque o Pai Celestial me diz essas palavras pelo Espírito, o qual Ele derramou no Pentecostes, meu caro amigo. Pois Ele deu esse poder e ungiu todos os que morreram. Porque se Ele não tivesse ungido, eles não morreriam. Eles tiveram de ser ungidos para suportar a morte. Eles foram ungidos. Milhões e milhões de seres celestiais antediluvianos que ouviram essa palavra após a ressurreição de Yahushua ressuscitarão agora nesse começo do milênio, pois haverá uma hora de julgamento para todas essas nações e a besta será presa. E você, meu caro amigo, será vivificado e transformado pelo poder do Espírito puro, o qual foi derramado no Pentecostes. Não há ressurreição, não há verdade, não haveria salvação para ninguém. Haverá ressurreição para que haja transformação igual o seu mestre. Pois ele morreu para recuperar o seu corpo. Ele morreu para dar purificação ao espírito que estava nele. Ele morreu e ressuscitou para dar um exemplo que haverá uma ressurreição nesse final. Ele estará sendo o primeiro a ressuscitar. Em nome do Pai Yahweh, que ele ressuscitou. Ele era Yahweh, o Cordeiro infinito que veio tirar o pecado do planeta. Em nome dele, meu Pai,
é que eu estou falando, pelo Espírito qual derramou no dia de Pentecostes. É esse o Espírito que eu estou falando nesse momento. Mas eu vou ler no livro de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Mestre Altíssimo e arrou. E o Mestre Altíssimo me arrou e levou em um espírito e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ao roxo seja exaltado, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Mestre Altíssimo Yahweh, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Mestre Altíssimo Yahweh. E assim, meu caro amigo, diz o Mestre Altíssimo Yahweh a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos e sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Mestre Altíssimo Yahweh, Todo-Poderoso, que reina para todo sempre. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que viram nervos, e sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, meu caro amigo. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Mestre Altíssimo Yahweh, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O Pai Altíssimo Yahweh é dono da vida, e a vida estava aqui, meu caro amigo. E profetizei, com ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram aos pés um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Arrochorô. Aqui está Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu, e nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Mestre Yahweh, eis que eu abrirei os vossos sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Arrochorô. Sabereis que eu sou o Mestre Altíssimo, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Mestre Altíssimo Yahweh, disse isto, e o fiz, disse o Mestre Altíssimo, ele assim o fez. E veio a minha palavra do Mestre Altíssimo, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele por Judá e pelos filhos de Arrochorô:
seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, para Efraim, por toda a casa de Israel, Yahushuru, seus companheiros. Observa, meu Pai, essa pura verdade a qual tenho falado, que o Espírito puro é o que ressuscita. E eles estavam ali, José, para de Efraim, e por toda a casa de Yahushuru, seus companheiros, e ajudar uns aos outros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem, ó filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significa essas coisas? Tu lhes disserás, assim diz o Mestre Altíssimo Yahu, eis que eu tomarei a vara de Yahuzef, que esteve no meio, na mão de Efraim, e as das tribos de Yahushuru, suas companheiras, e as juntarei a vara Yahudá, e farei delas um só vara, e eles farão uma só nação, uma só na minha mão. E os pedaços das madeiras, sobre os que houverem escrito, estarão nas suas mãos perante os olhos deles. E disse-lhes, pois assim diz o Mestre Altíssimo, Yahu, eis que eu tomarei o filho de Yahushuru de entre nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e a delas farei uma nação na terra nos montes de Yahushuru, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, porque haverá um único reino. Yahushua disse essas palavras enquanto estava vivo no capítulo, não me lembro no momento, mas em São João, Yahucanã, aleluia, diz lá, Pai amado de Yahu. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, e haverá um rebanho e um pastor desse ele, e nunca mais se contaminarão com os ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Aleluia, Yahweh, Todo-Poderoso, que reina agora e para tudo sempre. Em nome de Yahushua. Louvado seja o teu nome. Você pode ler o capítulo 37 inteiro, pois lá está a grande ressurreição. Haverá um rebanho e um pastor, e o rei é Yahushua, o Cordeiro Infinito, que veio tirar o pecado do planeta. E assim se cumprirá essa palavra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Completo, meu caro amigo, meu irmão, em nome de Yahushua. Você ainda não acredita no poder do Espírito puro, o qual derramou no Pentecoste? Porque é esse o poder. Yahushua disse, haverá um rebanho e um pastor, haverá um rei. Esse é Yahushua no final do milênio. Porque viverão e reinarão no período do milênio para reconstruir o planeta Terra e a nova Yahushalaim, a qual representa a mulher de Abraão, a Sara, pois ali é a mulher original, representava a Sara, a mulher pura, a qual representava. A promessa diz lá, meu caro amigo, aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, pois Yahushua é o nosso rei.
Louvado seja o seu nome agora e para todo sempre, porque ele é bom, porque o seu reino é infinito, seu reino não tem fim, meu Pai. Ele reinará agora nesse começo de milênio. Haverá essa grande ressurreição. Em nome de Yahushua é que eu estou falando. O seu poder chamado Espírito puro, mas não menciona Espírito Santo, porque Espírito Santo vem de Satã. Foi direcionado pelas idolatrias para os santos ídolos, para os santos malignos, os quais eles vivem nas igrejas deles e pronunciam os nomes. Hoje, eles fizeram ídolos dos próprios discípulos do Altíssimo. Louvado seja o nome de Yahushua, o poder infinito que veio tirar o pecado do mundo, que derramou o Espírito puro no dia de Pentecostes, e esse poder ao qual reinará no corpo humano, fará lembrar você na sua ressurreição há milhares e milhares de anos. Você ressuscita e relembra aquilo que você pensava, aquilo que você fez morrer. Aleluia! E viverão, reinarão no período do milênio, em nome de Yahushua, o Cordeiro infinito que veio tirar o pecado do planeta. Porque ele é bom. Ele é bom. Aleluia! Louvado seja o nome de Yahushua, pelo poder que ele